Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto. Vamos lá, meus amigos. Fantástico. Tem que começar com as notícias de geopolítica e a gente já vai linkar com a Exo na sequência. Pois bem, deixa eu só dar uma olhadinha se está tudo ok. Tudo ok. A Alemanha critica a fala. Tem uma fala bastante dramática, drástica, né? Assim, nada pontual, vamos colocar assim, do Medvedev, ex-presidente do URSS. A Alemanha critica a fala de Medvedev sobre sequestro do chanceler alemão. Não que ele não mereça, mas isso é totalmente descabido. Lembrando que isso é apenas uma provocação, porque se isso acontecesse de verdade, poderia eclodir uma 3G na sequência, envolvendo diretamente os Estados Unidos. Ex-presidente Urso, essa que é a verdade, tá? Essa consequência direta. O ex-presidente Urso, Dmitry Medvedev, sugeriu que o Urso poderia sequestrar o chanceler federal alemão, o Friedrich Merz, assim como os Estados Unidos fizeram, usando como pretexto o que aconteceu com o Madurinho na Venezuela. O governo alemão condenou veementemente as declarações, afirmando que Merz está bem protegido. É claro que é um blefe, né? Ele não falou sério. Análise. Aponta que Medvedev adota há tempos uma postura de provocador, sim. Então ele é o provocador oficial do urso. Está cumprindo o papel dele. Então o papel do Medvedev é provocar. Ele já faz isso, não é de hoje, de longa data. Nato do Ocidente. Conduto, isso não passa de um blefe. É uma bravata, tá? Calculado para chamar a atenção do governo dos Estados Unidos com relação ao dilema e impasse ainda aberto da usante. Sim, este é o verdadeiro objetivo. É o verdadeiro propósito dessa provocação. Visando uma resolução final, uma forma de reivindicar, de provocar os Estados Unidos, utilizando a União Europeia, para que o Loirão realmente facilite as coisas para o urso concernente a Usantia e o Zé. Vocês conhecem muito bem. O recado seria, abre aspas, vocês estão demarcando seu quintal de influência geopolítica e retirando um proxy russo e chinês. Sim, o Madurinho era um proxy do urso, assim como o da China, assim como a Ucrânia é um proxy do Ocidente. A mesma coisa, com a mesma finalidade de ser um agente estabilizador. Tudo bem, aceitamos. Contanto que retirem a cidade satélite ocidental, ou seja, o Zé, do poder. Globalista de nossa cola, ou seja, a Ucrânia. Mais precisamente, o Vladimir Zé. E a expansão, impedir, coibir a expansão da OTAN. Pois bem, essa que é a realidade. Loirão planeja comprar a Groenlândia, invasão fora de questão, aqui palavras textuais do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. O secretário de Estado Marco Rubio disse que os legisladores, que as ameaças da administração contra a Groenlândia não sinalizam uma invasão iminente e que o objetivo é comprar a ilha, a Dinamarca, né? Ou seja, pagar. E pagar uma quantia que esteja de acordo com o preço de mercado. Informa aqui o Washington Post citando pessoas familiarizadas com as discussões. Pois bem, então o Loirão, quando ele fala, não, nós vamos invadir a Groenlândia porque é um local estratégico, importante, etc, 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 etc. Olha, meus amigos, é bravata também. Tá? Pode ter certeza que o Loirão não vai tomar uma atitude drástica com relação à Groenlândia. E muito provavelmente os Estados Unidos querem a Groenlândia porque lá tem uma imensa arca, como foi reportado pelo Alex Kohler. Uma arca gigantesca. Mas parece que tem 14, 15 quilômetros de comprimento. É bem grande mesmo, bem maior que a Arca do Atlântico e muito maior que a Arca do Pacífico, muito maior que a Arca de Caldas Novas. Este é o verdadeiro motivo por trás das cortinas, que está realmente resultando nesta ação do Loirão. Os comentários de Rubio ocorreram durante uma reunião informativa de altos funcionários, inclusive do secretário de Defesa, o Pete Hesse, e o presidente de Estado-Maior Conjunto, general Dan Kai.
para a liderança do Congresso sobre a operação para derrubar o presidente, que já aconteceu, né? Isso já está consolidado, o Madurinho e os planos para o futuro do país. Fonte aqui, Sputnik Internacional. E aqui, meus amigos, um impasse, muita gente não entendeu, mas isso aqui não é difícil de compreender, não. Muita informação desencontrada. Quando eu vi isso à primeira vista, eu vi tanta informação desencontrada, tanta desinformação, aí tive que cavar fundo, mas não é nada complicado, não. Tá? Na realidade, é bem simples. Estados Unidos aprendem petroleiro de bandeira do urso no Atlântico após perseguição de 2 semanas. Então, depois de várias semanas de perseguição, o navio foi apreendido oficialmente, esse petroleiro. Na verdade, um petroleiro da Venezuela, tá? Tentando burlar as sanções dos Estados Unidos. Bom frisar aqui, esta que é a verdade. A apreensão do petroleiro Marinera pelos Estados Unidos foi concretizado. Marinera, mas diz que é do urso, né? Claro que não. Pelos Estados Unidos foi concretizado na manhã do dia 7 de janeiro de 2026, no Atlântico Norte, após uma perseguição de mais de 2 semanas. A operação foi realizada pela Guarda Costeira, o SCGC Munro, com base em um mandato federal por violação de sanções à Venezuela. A situação ocorre em um contexto mais amplo de escalada geopolítica, diretamente relacionado à operação que capturou o presidente da Venezuela. O Madurinho, vocês já sabem muito bem. Isso já é águas passadas. Para entender a dimensão desse evento, segue uma análise detalhada dos principais pontos. Primeiro aspecto da descrição da análise. O navio Marinera é ex-Bela. Lembrei da Belinha, né, gente? O nome da minha é cachorrinha. Bela 1. Bela 1, eu acho que não é o navio russo. Não deve ser. Os russos não usam essa denominação. Isso está mais com característica latina. Do Panamá, sim. Se você falou Panamá, você acertou. De bandeira panamenha, claro. Foi rebatizado, então mudaram, né? Era um navio panamenho, aí trocaram a bandeira do Panamá pela bandeira do urso, para tentar burlar as sanções. Rebatizado e pintou a bandeira do urso durante a fuga. Os Estados Unidos consideraram apátrida, sem pátria. Uma bandeira falsa, sim, é isso que se trata. O urso afirma registro temporário em seu país, mas é fake. Tanto é que o urso recuou, porque sabe que foi uma malandragem, obviamente. Aspecto, descrição da análise, fonte principal. O navio Marinera ex-Bela 1, de bandeira panamenha, foi rebatizado e pintou a bandeira do urso, que já falou. Justificativa dos Estados Unidos, violação de sanções contra o petróleo da Venezuela e potencialmente ligação com a frota fantasma, que beneficia Irã, Urso e Venezuela, que é uma frota não autorizada. Esta sim, pirata, que opera fora da lei. A apreensão concretiza no dia 7 de janeiro de 2026, no Atlântico Norte, após perseguição iniciada no Caribe em dezembro de 2025. Envolvendo o Urso, enviou o submarino navio de batalha para escolta, mas não houve confronto direto na hora da apreensão, mesmo porque eles sabem que estão errados. Simples assim. Voltaram atrás. Com os rabinhos, os respectivos rabinhos entre as pernas. E ponto final. A apreensão do petroleiro Marinera ex-Bela 1 é, portanto, uma ação dos Estados Unidos para garantir a aplicação das sanções internacionais contra a Venezuela. E ponto final. E ponto final. Pois bem. Acabou de chegar, meus amigos, fresquinho essa informação. Os iranianos inundam as ruas de Teherã, enquanto o protesto anti-regime em grande escala continua firme e forte. O presidente Loirão diz que os Estados Unidos vão atingir o Irã fortemente se algum manifestante for eventualmente desencarnado, com um tom ameaçador. Mas, pelo visto, não será necessário, hein, Loirão? Parece que o povo, a mobilização popular, vai dar conta do recado. Pelo menos é isto que este movimento, pelo menos ao andar da carruagem, está indicando. O Irã suspende os voos do Aeroporto Nacional de Tabriz. A coisa está feia de verdade. Linhas telefônicas cortadas no Irã, informa AP. Fonte BRICS News. Que coisa.
como previsto pela Pan Gregory. Então, nessas próximas semanas, teremos vários líderes, líderes que perseguem a sua própria população, líderes opressores tendem a cair, segundo Pan Gregory, e pelo visto, isto irá acontecer, e o Madurinho foi apenas o ponto inicial, o ponto de partida. E aqui uma informação bombástica que foi ignorada, está sendo ignorada pela grande maioria, infelizmente, porque essa declaração aqui é digna de nota, tem que ser reportada assim. Então, a Nicola Mitchell, ex-jornalista de Londres, está de parabéns por ser a primeira que reportou essa notícia tão relevante, tão importante para a divulgação. Lembre-se, meus amigos, as questões políticas são relevantes? Claro que sim, são muito importantes. Mas as questões de bastidores, e principalmente aquilo que vem à tona na superfície, concernente à revelação, concernente às entidades não humanas e tecnologias suprimidas, é importante tanto igual, até mesmo, eu diria, até mais importante, para que a revelação, porque a revelação é a joia da coroa, a revelação é o fator que vai propiciar a entrega das tecnologias. E isso não é negociável. Então isso tem que ser acompanhado, passo a passo. Exclusivo, domínio secreto pela chave do espaço-tempo. 3 pronunciamentos públicos de alto nível. Isso aconteceu praticamente, meus amigos, foi orquestrado. Isso é impossível ter acontecido de forma aleatória. É impossível. 3 pessoas importantes que ocupam cargos de alto nível falando sobre tecnologias exóticas, incríveis. Presta atenção. 3 pronunciamentos públicos de alto nível indicam que os Estados Unidos estão preparando o cenário para a revelação oficial de tecnologias revolucionárias de manipulação do espaço-tempo. Sim, o próprio Chris Bradson, ele fala de uma empresa, deu até o nome da pessoa, que é o dono da empresa, que já está, assim, está muito bem encaminhado. Já desenvolveram essa tecnologia já está pronta para ser lançada no mercado, que pode sanar todos os tumores. Tá, meus amigos? Isso já existe. O Chris Bradson viu com seus próprios olhos isto funcionando. Mas vocês têm que entender uma coisa. MedBed, energia livre, não será um lançamento de mercado. Como o smartphone, por exemplo. Não será assim. Essas tecnologias só poderão ser lançadas com a revelação total e absoluta. E restrita. Bom entender isso de uma vez por todas. Declaração oficial conectadas. Anna Brad Esteves, ex-alta funcionária da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, NSF, afirmou publicamente que os Estados Unidos detêm agora a capacidade de manipular o próprio tecido da realidade e o espaço-tempo. Não é qualquer coisa, não. O tecido da realidade, o ser criar portais, em outras palavras, e manipular o espaço-tempo, ou seja, ela está falando aqui abertamente que os Estados Unidos detêm a tecnologia da viagem do tempo. E quem está falando isso não é uma maluca. Quem está falando isso é uma ex-alta funcionária da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, NSF. Isto por si só é incrível. Só que não para por aí, não. Michael Kratson, ex-diretor do Gabinete de Política de Ciência e Tecnologia da Casa Branca e principal conselheiro científico do governo, próximo ao Loirão, viu? Bem próximo ao Loirão. Declarou oficialmente no evento do Retiro de Fronteiras Infinitas, isso aconteceu no ano passado, nossas tecnologias nos permitem manipular o tempo e o espaço. Uau! Eu acho que a doutora aqui está simplesmente confirmando, corrobora aqui fielmente com o Michael Kratson. Sensacional. É claro que isso está sendo orquestrado. Eu fico pasmo como que as pessoas não ligam os pontos. É estarrecedor. Estou sendo sincero aqui. Estarrecedor.
Porque está sendo escancarado que existe um plano em andamento, orquestrado pelo Loirão, junto com pessoas importantes e cientistas para a revelação. Está explícito. Vamos continuar. Nos permite manipular o tempo e o espaço. Ele detalhou que tais ferramentas aniquilam a distância. Ele está falando aqui de teletransporte. Aniquila a distância. Então você pode ser teletransportado do ponto A para o ponto B instantaneamente. Fazem as coisas crescerem e melhoram a produtividade. Uau! Inaugurando as suas palavras, a era de ouro da inovação americana. Era de ouro da inovação americana. Lembrando, quando o Loirão assumiu o cargo, ele prometeu uma era de ouro. Impressionante. Kratos criticou uma fase da estagnação por escolha e excesso de regulação, afirmando que o país é capaz de muito mais. Ou seja, regulamentação da indústria fármaco, regulamentação excessiva, burocracia excessiva, no caso que retém patentes, né, Marco Carlos? 6.000 patentes retidas apenas nos Estados Unidos, é isso que ele está falando. E ele está indignado, assim como o Loirão. E não para por aí também. Recentemente, que eu trouxe no canal, vamos linkar os pontos, que é importante. O campo tecnológico do mecanismo, nota incluída. Pesquisa referida como engenharia métrica do espaço-tempo, um campo concreto com financiamento público. Seus objetivos são controle gravitacional e sistema de propulsão avançada. Nota técnica. Como apontado pelo Dr. Jung Yu, da NASA. Isso aconteceu há poucas semanas. Uma via prática para esta manipulação envolve o domínio da antigravidade, do plasma, aneutrônico e do magnetismo. O princípio sugere a criação de uma bolha de contenção ou distorção localizada ou métrica de warp, que, ao modular esses campos, permitiria burlar o tecido convencional do espaço-tempo, rompendo com a barreira do tempo linear e das distâncias físicas tradicionais. Olha, achar que isto aconteceu por um acaso, de forma aleatória, olha, eu acho totalmente improvável. Porque são declarações oficiais feitas em sequência. É óbvio que isto está sendo orquestrado pelo Loirão e pelos chapéus brancos. Para mim, isto é uma obviedade. Cientistas de elite, como o doutor Hal Puthoff e doutora Julia Mondsbred, são citados como figuras ativas nessa fronteira. A origem aludida à competição global. Fontes internas de alta credibilidade ligam esses avanços a programas secretos de recuperação de destroços de OVNIs, UAPs. A alegação é que tecnologias fundamentais da era moderna, como lasers e semicondutores, base de um mercado de 6,5 trilhões de dólares, teria origem na engenharia reversa de tecnologia não humana, e isso já está sendo vazado. Richard Dolan confirma isso também. O grande pesquisador Richard Dolan. E ele fala de empresas que já estão prontas para revelar isso. Prontinhas. Tudo engatilhado. Meus amigos, é impossível não enxergar que isto está sendo orquestrado neste momento. Impossível. O Coronel Corso, já falecido, ele que é o autor do livro Um Dia Depois de Roswell. O Coronel Corso, para quem não sabe, ele foi o primeiro denunciante a reportar que a tecnologia reversa estava sendo desenvolvida através de empresas contratadas do governo, como Lockheed Martins e afins. Pois é, que era uma forma de acobertamento perfeito, porque não está de fato na mão do governo dos Estados Unidos, então eles estão terceirizando, usando as empresas contratadas de defesa, então uma forma de terceirizar o acobertamento, uma tática perfeita. Foi o primeiro a denunciar isso. O Coronel Corso esteve em contato com o general Arthur Trudell,
E ele mostrou dos porões do Pentágono artefatos que eles acham de várias naves alienígenas, desde o caso Roswell, 1947. Esses artefatos tinham lasers incomuns. Aí que surgiu o laser. O laser surgiu de naves acidentadas de tecnologia reversa. Laser. Incomuns, dispositivos de frequência para outras densidades desses artefatos. Fibra óptica também. A fibra óptica também tem origem em tecnologia reversa. A visão noturna, infravermelho, só que o infravermelho original, quando foi utilizado no segundo confronto mundial, ele tinha uma espécie de corante, agora esqueci o nome, para produzir essa tecnologia, no qual você via outras dimensões e outras realidades e perturbou os soldados. Claro, no meio campo de batalha, você ver seres de outras realidades e outras dimensões, perturbou todo mundo. Ainda mais um local de baixa frequência, que é uma guerra. Derramamento de líquido vermelho, ali atraía vários seres e entidades negativas, e os soldados surtaram. Aí eles trocaram o filtro e ficou verde, porque o infravermelho original era vermelho mesmo. A tecnologia reversa. Pois é. Foram desenvolvidas as tecnologias mais avançadas, que não poderiam se passar por tecnologia desenvolvida por humano. E por isso foram escondidas. Agora, tem algumas tecnologias que é impossível. Eu já falo isso há muito tempo. Por exemplo, se você lançar a MedBed, é impossível desvincular a MedBed de tecnologia alienígena. Não tem como você falar, foram cientistas humanos. Não tem como. Impossível. Não tem como esconder. Por isso que a entrega da antigravidade MedBed está vinculada à revelação da existência dos extraterrestres. Quem está falando isso é o próprio general Philip Corso, já falecido. Dr. Gris sabe disso. Qualquer pesquisador responsável do mundo. Richard Dolan. Então, entenda isso de uma vez por todas. MedBed não será um lançamento de mercado como o smartphone. Por quê? Porque a partir do momento que a MedBed for lançada, todo mundo vai saber. Isso aqui é impossível o ser humano ter desenvolvido. Impossível. É impossível. Então, meus amigos, eles entregaram e usaram no mercado várias tecnologias reversas que podem se passar por tecnologia humana. Agora, a tecnologia que não tem como se passar por tecnologia desenvolvida por ser humano é escondida às 7 chaves, que são as principais tecnologias. Aquelas que realmente vão revolucionar o mundo para sempre. A corrida é global. Durante a Semana Nacional do Espaço na Academia Nacional de Ciência, representantes do governo chinês solicitaram abertamente parcerias internacionais para colaborar em engenharia métrica do espaço-tempo, controle gravitacional e vida alienígena fora do planeta. Olha a declaração aqui desta ex-alta funcionária do governo. Preparação do público e conclusões. Esforço como documentário, ela mesma disse no seu discurso, como a era de divulgação de Dan Farah, recentemente lançado, são citados como parte de um movimento para trazer tema à luz. Uau! Uau! Espetacular. A jornalista Nicola Mitch comenta que os Estados Unidos não são os únicos com conhecimento além da Terra. E levanta hipótese citando a Brad Stevens, de que a revolução dos semicondutores pode ter vindo das estrelas. Ela ainda faz uma conexão provocativa com o desaparecimento do voo MH370 de 2014. Muito bem analisado e reportado pelo Ashton Forbes, com provas, lembrando que o Ashton Forbes é cientista, que levava 22 especialistas líderes em semicondutores. E, convenientemente, esta aeronave, em 2014, desapareceu utilizando 3 orbes de plasma que criaram uma espécie de vórtice e o avião simplesmente sumiu, desapareceu. Em 2014. Malaysia Airlines, o mistério do Malaysia Airlines. O canalizador Chris Bredesen, que hoje, com certeza, sem sombra de dúvida, é o maior canalizador do mundo, insta um enxame aberto das possibilidades além do ceticismo automático.
A análise final sublinha que as duas declarações oficiais formam um padrão coerente. O palco está sendo montado para uma revelação formal e orquestrada. O palco realmente já está pronto. A questão central deixada é quando isso ocorrerá e se o mundo estará preparado para um espetáculo tecnológico que promete reescrever a história e a física. Isso está muito perto de acontecer, muito próximo mesmo. E foi comprovado, tá, meus amigos, por cientistas da NASA, que o Chris Bledsoe tem um DNA diferente dos outros. Ele é uma espécie de antena que entra em contato com o mundo interdimensional. Por isso que ele é vigiado 24 horas. Por isso que nos primeiros 5 anos que ele começou a ter contato com a dama, um oficial da NASA lhe prestou auxílio e proteção. Falou, olha, Chris Bledsoe, se você quiser, você pode ficar aqui no local com a sua família, isolado, porque é perigoso. Chris Bledsoe recusou. Chris Bledsoe ele é assediado. Uma vez o Chris Bledsoe estava próximo de Washington, D.C., uma mulher queria sequestrá-lo, dizendo que ele iria alavancar a divulgação, que a divulgação viria através dele, que ele era um perigo muito grande. E que os extraterrestres eram maus, querendo agredir o Chris Bledsoe. Quase sequestraram o Chris Bledsoe. É como eu falo, o Chris Bledsoe é fora da curva. É outro patamar. Com a perda do financiamento ilícito do orçamento negro, isso aqui é um post do Dr. Michael Salla, vamos entender isso aqui, tá? E eu vou dar aqui as minhas considerações. Tá? Com perda do financiamento ilícito do orçamento negro, da DS, para programas militares classificados envolvendo as túneis, né, que vocês conhecem muito bem, programas espaciais secretos estimados em $1 bilhão anualmente, algo precisa ser feito para compensar o déficit. Aqui o Michael Salla tentando justificar, né, tentando dar uma justificativa plausível para o aumento no orçamento propiciado pelo Loirão para a NASA. E o Pentágono, tá aqui. Trump busca aumento de 50% no orçamento de defesa, elevando para $1,5 trilhões. Por que será que o Loirão está fazendo isso? Esta é a primeira de grandes aumentos de financiamento do Pentágono, de modo que esse não depende mais de fundos ilícitos da agência 3 letras, angariados através de comércio de substâncias ilícitas, negociações internas em Wall Street, comércio de pessoas, etc. Loirão procura um aumento de 50% no orçamento de defesa para $1,5 trilhões. Tá? Não é bilhão, não. $1,5 trilhão. Post aqui do Dr. Michael Salla. O Loirão não é belicista, o Loirão não quer guerras intermináveis, então por que será que o Loirão aumentou de forma significativa o orçamento do Pentágono, o orçamento de defesa dos Estados Unidos? Eu tenho uma visão totalmente diferente do Michael Salla. Tá? Eu vou mostrar aqui a minha análise. Essa análise do Dr. Michael Salla apresenta um argumento intrigante, mas ela pode ser apenas a ponta do iceberg. É muito mais do que isso, no meu parecer. Aparentes ajustes orçamentários podem, na verdade, meus queridos, servir como uma fachada elegante para um esforço monumental de financiamento em tecnologia de ponta. Se você quer investir na produção, por exemplo, de MedBet, você precisa criar um acobertamento, uma fachada, né, uma figura de proa para realmente poder investir nesse dinheiro de forma sigilosa. Por exemplo, isso aqui é um exemplo, claro, evidente que aconteceu há pouco tempo. Loirão Média anuncia fusão de $6 bilhões com empresas de fusão TAE, tecnológicas. Isso aqui, inclusive, eu já apresentei no canal. Em tecnologia de ponta, caso emblemático sendo o investimento de bilhões em fusão nuclear plasmática, com empresas como a TAE, onde os 6 bilhões anunciados representam apenas a parcela visível do público. E você precisa de uma fachada, no caso, enviar dinheiro para o Pentágono, para, na verdade, enviar
dinheiro para as empresas de tecnologia, inclusive empresas privadas de defesa, que, por exemplo, recentemente se tornaram desertoras dos sites negros que podem realmente produzir essas tecnologias em massa. O verdadeiro fascínio reside no que se esconde nas sombras. Qual o volume de capital, parcerias sigilosas, inovações disruptivas estão sendo cultivados em laboratórios classificados? Em alianças estratégicas, como a gigante da tecnologias que operam longe dos holofotes. Com certeza, muito mais do que aparece publicamente, como aqui, o acordo do Loirão Média, né, da empresa do Loirão, junto à TIAE. Que, segundo especialistas, é a joia da coroa e tem a capacidade, segundo o próprio Ashton Forbes, de propiciar energia livre. O verdadeiro fascínio reside, isso aqui já foi falado, enquanto debatemos a superfície, uma revolução silenciosa em energia limpa, propulsão avançada e computação quântica já pode estar em curso, além das camas médicas, redefinindo em segredo os limites do possível. O acordo público é apenas o prelúdio. A sinfonia completa da próxima era tecnológica está sendo composta nos bastidores. Pois é. Para que o futuro Star Trek possa realmente ser sacramentado. E também a visão de Nikola Tesla, de um futuro tecnológico. A nova Atlântida. Lembrando que a Atlântida era repleta de tecnologias. Fantástico. Realmente sensacional. É, maravilhoso. Meus amigos, eu poderia passar esse texto aqui, essa matéria do Richard Dolan. Fala dos Mellon, junto com os Rockefeller. Inclusive, um dos membros da família Mellon foi Majestic 12, segundo o próprio Richard Dolan. O Richard Dolan tem uma visão muito próxima do Dr. Steve Greer. É claro que cada um deles tem as suas particularidades, mas em essência eles concordam entre si. Existe uma concordância, uma convergência entre o Richard Dolan e o Dr. Steve Greer. Isso aqui é um estudo muito bem feito, realmente muito bem desenvolvido pelo Richard Dolan. Porém, eu preciso passar para o próximo tópico, tá? Porque são muitas coisas para serem reportadas. É bom frisar isso aqui, ó. Declarações públicas de Hal Puthoff. Lembrando que o Hal Puthoff ele participou do projeto Stargate, divisão remota da CIA, que oficialmente existiu até 1995. A gente sabe que ainda existe, só que de forma extraoficial, inclusive confirmado pelo próprio Chris Bledsoe. Quando o Chris Bledsoe falou que haveria uma grande mudança em 2026, 2027, a CIA convocou os melhores visualizadores remotos do mundo para averiguar a informação do Chris Bledsoe, se ela realmente iria acontecer ou não, se era quente ou não a informação. Eles simplesmente voltaram com o relatório e disseram: "Oh, meu Deus". Olha isso. Chris Bledsoe não deu detalhes. Só ficaram assim: "Oh, meu Deus, vai acontecer". Pois é. Então, para os escuros, para os agentes da inteligência, vai acontecer. Você talvez tenha dúvida, talvez seu amigo tenha dúvida, mas para os agentes da inteligência, agentes da CIA que realmente têm acesso a essas informações, isso é uma certeza absoluta. O status quo não irá permanecer. O próprio Dr. Greer falou, não vai permanecer. Talvez daqui 6 meses, daqui 2 anos, no máximo. Mas irá explodir. Não tem como segurar mais. Ninguém pode evitar o que vai acontecer. Ninguém pode evitar o que está por vir. Simples assim. E a intenção do canal é provar isso para você, através de evidências tangíveis. Declarações públicas de Hal Puthoff. Em várias entrevistas e palestras, Puthoff escreveu especificamente os materiais. Um exemplo notável é a apresentação do Instituto de Ciência no Ética, IONS, em 2018. Ele escreveu amostras que exibiam propriedades extraordinárias. Ou seja, cristais,
cristais que são impossíveis de existir na Terra, de serem produzidos na Terra. Impossível. Vários materiais. Inclusive, o Raul Pudolf só está esperando um sinal verde do loirão para trazer isso à tona. Eu não estou brincando. Eric Davis, idem. Também. Só está esperando o quê? Que os seus acordos de confidencialidade sejam cancelados pelo loirão. Simples assim. Tá tudo engatilhado. Bismuto em camadas. Budó falou sobre uma amostra de bismuto puro, com camadas depositadas em nível atômico, escala de Angstrom. A pureza e a precisão da deposição eram tidas tão avançadas que estariam além da capacidade de fabricação terrestre contemporânea, exigindo um ambiente de microgravidade ou tecnologia desconhecida. Ou seja, não pode ser produzida na Terra. Impossível. Tecnicamente impossível. É como o Gary Nolan falou. Várias iniciativas independentes, cientistas independentes, órgãos independentes, já estão empurrando a divulgação. Então ela vai acontecer. A pergunta não é se a divulgação vai acontecer, é quando vai acontecer. E, por certo, não vai demorar muito. É impossível segurar. Tecnicamente impossível. Pois bem. Vamos lá. Este artigo aqui eu acho que eu vou compartilhar com vocês, meus amigos. É bem interessante. O impacto na sociedade e no indivíduo. A transição para essa nova realidade, descrita como um processo desafiador, que exige desaprender ilusões profundamente enraizadas, sistema de crenças. Passividade do público. Apesar das revelações recentes na mídia, o público em geral tem reagido com relativa indiferença, tratando o tema como mais uma notícia. Verdade. Estamos sendo bombardeados por informações incríveis, relevantes, que podem mudar o mundo e a maioria ignora completamente. Por que será que isso acontece, hein, Richard Dolan? É uma ótima pergunta. Porque o povo simplesmente está anestesiado. Anestesiado. Ignorando, virando as costas para essas informações. Eu explico por quê. Isso pode decorrer da saturação informativa ou da dificuldade de processar uma mudança de paradigma tão profunda. Porque isso é uma das explicações, porque isso abalaria os pilares, as suas convicções, as suas crenças pessoais. Sim, mas vai além disso. Isso é uma resposta, no meu parecer, rasa. É algo muito mais profundo e complexo. Esforço necessário. A verdadeira compreensão exige que o indivíduo vá além do consumo passivo de informações simplificadas e estude ativamente a vasta base de dados factual e histórica acumulada ao longo de décadas. Sim. Não seja apenas um observador passivo. Participe. Pesquise. Sem falar também da participação espiritual através da meditação, protocolo de contato e união sagrada. Tem gente que quer ficar apenas na defensiva, como um observador passivo. Um grande evento ufológico à vista de todos pode mudar tudo, pois não pode ser acobertado, ou seja, a opinião e o interesse popular se voltariam para os WAPs. Sim. Esse que é o ponto. O próprio Chris Bredson fala disso. Um grande evento. Imagine uma aparição massiva de OVNIs gigantes, grandes orbes, e a gente sabe que existem seres de plasma gigantescos, que não podem ser abatidos pelo sistema do Serviço Secreto Espacial espúrio, não pode ser hackeado seu sistema de navegação, porque são seres interdimensionais. Não é a tecnologia transdimensional. A tecnologia transdimensional, até certo ponto, ela é vulnerável. Tanto é que o próprio Dr. Gui fala que 122 naves, foi registrado, está reportado na história. 122 naves desde 1947 foram derrubadas. Uma delas aconteceu aqui no Brasil, em 1996, o caso de Varginha, Brasil. São inúmeros casos no mundo. Rendlesham, por exemplo, no início da década de 80, na Inglaterra. São inúmeros casos. Porém, seres interdimensionais, eles não podem fazer nada. Os escuros não podem fazer absolutamente nada. Eles ficam com as mãos atadas.
completamente atadas. Pois é. Por que ninguém está falando sobre os alienígenas? Michael Salla. O autor de Por que Ninguém Fala sobre Alienígenas levanta alguns pontos válidos sobre por que o público em geral não se dá o trabalho de considerar a questão de vida extraterrestre. Apesar das crescentes evidências de realidade, é porque as evidências estão aumentando e ao mesmo tempo se esperava que houvesse um engajamento, um maior interesse das pessoas, mas não. Pelo contrário. Quanto mais evidências aparecem, menos as pessoas estão interessadas. Isso chega a ser até mesmo um paradoxo. Como visto em documentários como A Era da Revelação, apesar da presença e dissonância cognitiva, medo, estigma social, etc., que impede esse interesse público, o autor parece ignorar um ponto importante. Existem milhares de relatos de contatos abduzidos sobre interações diretas com extraterrestres, e centenas de livros que discutem esse testemunho e sua relevância, remontando pelo menos na década de 40. Acadêmicos, cientistas e psicólogos podem descartar casos que datam da época de George Adamski, Howard Menger, entre outros anedóticos, mas seu valor histórico não diminui pela qualidade do ridículo, estigma que lhes foi atribuída a eles e seus defensores ao longo de décadas, e pela contínua ignorância dos pesquisadores de OVNIs contemporâneos sobre sua importância e de seus pares modernos. Bom, este aqui é a visão, é a análise do Michael Salla. Agora eu vou passar para vocês a minha visão, a minha análise sobre esta questão. Por que ninguém está falando sobre os alienígenas? Por que a população em geral, o público, não tem interesse real na questão ufológica? Explico por quê. O verdadeiro motivo é esse aqui. Minha análise, do Demis Viana. Por que a divulgação falha em engajar as massas e como mudar isso? Primeiro erro, o erro do enquadramento atual, com um mistério sem consequência. Tudo bem, alienígena existe. O que isso muda na minha vida? Esse que é o ponto. A discussão pública sobre o APS, OVNIs e entidades não humanas está presa em um enquadramento que torna irrelevante para o cotidiano das pessoas. É tratado como uma curiosidade científica, uma questão de defesa nacional ou um debate filosófico, que vamos convir aqui, não interessa ao cidadão comum. É a pessoa que tem que trabalhar, pegar fila no supermercado, tem que acordar cedo, 5 horas da manhã, sinceramente, não vai empolgar essa pessoa. Que tem que lutar pela sobrevivência, não vai empolgar mesmo. A pergunta que responde é: estamos sós no universo? Ou o governo está nos escondendo algo? Impacto percebido pelo cidadão: 0. Sinceramente, o cidadão comum não está preocupado se nós estamos sós no universo, se o governo está escondendo alguma coisa. O cidadão está preocupado em sobreviver, com a conta de luz, com a conta do gás, com o governo. É isso que as pessoas estão preocupadas. Com o emprego, com segurança, com a escola dos filhos. É isso que as pessoas comuns estão preocupadas de verdade. Esse que é o fato. Impacto percebido pelo cidadão: 0. Isso não paga as contas, não cura doenças, não reduz o preço da gasolina. É um espetáculo distante que, para muitos, ainda carrega o estigma de fantasia ou desequilíbrio. O instinto de distanciamento não é apenas medo do desconhecido, é o desdém pragmático por algo que não oferece nada de concreto. Essa que é a verdade. Esta é a percepção das pessoas. E muitas pessoas despertas acham também que a questão da revelação está completamente desconectada, completamente desvinculada das tecnologias. Isso é um erro. É um erro crasso, que acha que as tecnologias vão vir de um lançamento de mercado. Ou quando o mundo se transformar num evento mágico do dia para a noite, na 5ª dimensão. Também não. Aliás, se isso acontecesse, o planeta seria destruído, como aconteceu na Atlântida, e meia dúzia de gato pingado iria para uma outra orbe, seriam resgatados pelas arcas. Os que ficarem no meio do caminho seriam resgatados pelas arcas e recomeçaria a civilização. Os mais evoluídos seriam levados para outros planetas e o planeta seria destruído. Este é o sonho de consumo dos escuros. A gente já fala isso diversas vezes, mas tem gente que não entra na cabeça de jeito nenhum.
Mesmo com todas as provas, com todas as evidências, mostrando várias fontes diferentes. Mas está na hora de amadurecer. Há tempo ainda. A alavancada da revolução. Vincular o segredo ao crime contra a humanidade. Sim. Aí muda tudo. Aí muda completamente a percepção do público. Todos os crimes, falcatruas, governos corruptos, comércio de substâncias ilícitas, todas as mazelas do mundo, como diz o Dr. Steve Greer, está vinculado ao grande segredo. Aí as pessoas vão dar atenção. Quer dizer que todos os problemas que eu tenho estão relacionados à questão dos OVNIs? Sim, exatamente, ao segredo dos OVNIs. Aí muda a percepção das pessoas. O ponto de virada ocorre quando mudamos completamente o enquadramento. A divulgação deve deixar de ser sobre quem está lá fora e passar a ser sobre quem nos foi roubado aqui dentro. As tecnologias suprimidas, tecnologia reversa, que simplesmente poderia mudar, revolucionar o mundo. No futuro Star Trek. Que foi roubado da população. Há mais de 100 anos, segundo o Dr. Steve Greer. Inclusive o Dr. Greer fez um documentário mostrando que o nosso futuro foi roubado há 100 anos atrás. A narrativa precisa ser: uma rede criminosa global, por décadas, suprimiu tecnologias revolucionárias para manter poder, lucro, condenando bilhões à pobreza, doença, escassez artificial. Nessa nova estrutura, os UAPs ETs são a origem da tecnologia suprimida, não o foco principal. O vilão não é um alienígena hostil, mas uma elite criminosa terrestre, ou seja, seres humanos. A questão deixa de ser sobre crença e passa a ser sobre justiça e restituição. A promessa concreta, o mundo que nos foi negado. Esse que é o ponto, o mundo que nos foi negado. Essa abordagem responde diretamente à pergunta: o que muda na minha vida? Com uma lista tangível. Fim da pobreza energética. O que muda na minha vida? A revelação. Vou mostrar uma listinha para você. Fim da pobreza energética. Tecnologia livre torna obsoletas petróleo, gás e contas de luz. Revolução do transporte. Antigravidade redefine completamente o transporte e a logística. Cura radical. Tecnologias médicas avançadas, quânticas, de consciência. Erradicam doenças, hoje incuráveis. Reconciliação espiritual. A confirmação de que as entidades religiosas estão ligadas a inteligências interdimensionais conectadas à fonte Deus. Então, todas as figuras religiosas do passado, desde o tempo do Egito, Ísis, Osíris, Jesus, são seres interdimensionais que interagiram com o ser humano. Unifica a ciência e fé. Sim, vai unificar todas as religiões do mundo. Buda também foi um ser interdimensional, assim como Jesus. Vai unificar o budismo e o cristianismo. É assim que faz. É assim, esta é a receita de mudar o mundo, de verdade. A espiritualidade se torna experiência investigável, não apenas um dogma. Porque pode ser provado. A espiritualidade é provado cientificamente. Ciência e religião se tornam a mesmíssima coisa. A partir do momento que ciência e religião se tornam a mesma coisa, os dogmas desaparecem. É uma consequência imediata, direta. Sentido existencial, compreender nosso lugar em uma comunidade cósmica de seres conscientes. Por que isso se torna a pauta número 1? A conexão com as necessidades humanas básicas. Quando apresentados assim, a divulgação deixa de ser um tópico de nicho. Ela se conecta com as necessidades e perguntas universais que todo ser humano possui. Aí, com certeza, isso vai se tornar o assunto principal interesse na vida das pessoas. Aí haverá engajamento de verdade. Necessidade humana, resposta à divulgação revolucionária. Segurança material, abundância de energia e recursos, fim da escassez artificial. Saúde, acesso a tecnologias de cura avançadas e suprimidas. Justiça, exposição e responsabilização dos criminosos que nos oprimiram. Propósito, espiritualidade, confirmação de uma realidade cósmica interconectada e inteligente. Liberdade, libertação de sistemas de controle baseado em escassez financeiro e energético. Conclusão da curiosidade à existência inevitável. O engajamento das massas nunca será despertado por avistamentos ou documentos desclassificados. Verdade.
Entenda isso. Nunca. Ela será despertada pela compreensão de uma verdade simples e poderosa. Abre aspas. O futuro de abundância, saúde e sentido que sempre nos prometeram já existia. Sempre existiu, foi suprimido. Desde 1947. Aliás, o documento Burr-Smith, 1954, fala ali de energia livre que foi suprimida desde a década de 50. A divulgação é o processo de tomar nosso futuro de volta. E essa compreensão muda tudo. Cenários possíveis para a divulgação. A divulgação é vista como inevitável. A questão central é qual narrativa prevalecerá. No momento, o rompimento definitivo do sigilo. Entre os cenários discutidos estão, primeiro, divulgação falsa, controlada. Uma narrativa fabricada de ameaça alienígena ou guerra interplanetária, usada como pretexto para impor um regime global de controle e vigilância totalitário. 2. Divulgação administrada em etapas, realizada gradualmente com o apoio de uma facção benevolente para permitir que a população assimile a avalanche de informações. É porque se vir de uma vez, com certeza o povo irá surtar. 3. Divulgação catastrófica ou por intervenção, desencadeada por uma ameaça bélica global real que force uma intervenção extraterrestre aberta, ou por uma operação de false flag de grandes proporções. 4. A divulgação por vazamento e contato direto. Nesse cenário, a pressão de vazamento e laudos científicos torna-se irresistível. E os próprios seres não humanos assumem a narrativa, comunicando-se diretamente com a população global, sem mediação governamental, e oferecendo uma escolha de livre-arbítrio entre a velha ordem e uma nova realidade. Para visualizar esse estado atual, imagine o segredo de OVNIs como um grande dique repleto de rachaduras. Um grande dique repleto de rachaduras. As entidades que controlam tentam tamponar, tentam ali remendar esses vazamentos. Mas a pressão da água, representada pela tecnologia, pelos vazamentos constantes e pelas evidências acumuladas, como demonstrei para vocês, com várias fontes diferentes, é tão intensa que o rompimento final é apenas uma questão de tempo. A grande incógnita é quem controlará as comportas quando a avalanche começar. Este que é o ponto. E aqui a Pam Gregory nos dá uma aula de como cocriar de uma forma direta e fácil compreensão. Até mesmo um pequenino consegue entender como esse processo funciona. Prestem atenção. Vamos te ajudar a sonhar acordado. A conversa que pode mudar tudo o que você sabe. Prepare-se para ter os alicerces de sua realidade desafiados. A conversa entre a astróloga Pam Gregory e o autor e praticante de longa data do budismo tibetano, o Paul Levy, esse podcast incrível, emblemático, não é apenas uma troca de ideias. É uma jornada profunda ao cerne da existência, uma luz lançada nas sombras dos nossos tempos incertos, que promete nos guiar por um caminho de compreensão mais ampla e libertadora. O Preston Nichols, denunciante do Projeto Montauk, ele que é autor do livro Encontro das Pleiades, um dos autores, né, do livro Encontro das Pleiades, junto com Peter Moon, também autor do livro Montauk, ele fala que o grande segredo das habilidades psíquicas de cocriar e tecer a realidade ao seu favor, que você realmente possa ser alguém que está moldando o tecido da realidade, é através da imaginação. E a Pam Gregory confirma isso, categoricamente. Junto aqui com o Paul Levy. As palavras de Levy têm o poder de um terremoto silencioso. Ele não fala de teorias abstratas, mas de um verdadeiro papel e transformadora. A realidade que você vive, com todas as suas certezas e solidez, não é um palco fixo. Não.
é maleável e totalmente adaptável e pode ser alterada a qualquer momento. E é na essência de um sonho vívido e compartilhado, tecido coletivamente, momento a momento, pela força criativa da nossa própria consciência. Então, eles fazem aqui uma analogia bem interessante. A humanidade inteira está num sonho coletivo. E este sonho coletivo é que molda a realidade. Então, a nossa consciência é que determina a materialidade. E isto acontece coletivamente, como se a humanidade estivesse, de fato, num sonho coletivo. E esse sonho coletivo é externado e materializado através da fisicalidade, das coisas que você vive dia a dia. A sua realidade nua e crua. As contas que você tem que pagar, as tristezas, as mazelas, as doenças, tudo acontece e é consequência direta deste sonho coletivo. Os pilares desse despertar são o grande desvanecer. Esqueça a ilusão de um mundo objetivo e separado de você. Não. Tudo está conectado. A física quântica já provou. O ato de observar não é passivo. É um ato de criação íntima. Observador e observado dançam em uma união inseparável. Partes de um mesmo organismo cósmico pulsante. O poder adormecido dentro de você, neste exato momento, reside uma força titânica, a capacidade sagrada de escolher onde colocar sua atenção. Essa atenção não é uma mera lâmpada que ilumina, é o fogo que forja, que molda, que dá vida e que toca. É o seu dom de super-herói desperdiçado. Verdade. Você é um super-herói que está desperdiçando os seus superpoderes. Porque toda vez que você cocria, você reclama, você resmunga, você está cocriando a desgraça para si mesmo. Desculpe usar o termo, mas é exatamente isso. Para si mesmo e ao mundo ao seu redor. Por exemplo, o experimento de dupla fenda. O cientista, com sua intenção, decide se o elétron será onda ou partícula. E através da sua intenção, também você vai determinar o tecido da realidade. Agora, isto acontece coletivamente. Aí as pessoas ficam naquela indagação. Bom, se isso acontece coletivamente, se a maioria cocria negativamente, nós que cocriamos positivamente seremos prejudicados. Porque, queira ou não, somos a minoria. Só que neste mundo do sonho, existem os sonhadores vívidos. Sonhos vívidos. E esses sonhadores vívidos é que realmente determinam o tecido da realidade. O feitiço que nos aprisiona. Mas cuidado, a realidade como um sonho fiel reflete a mente que a contempla. Se você insistir em ver um mundo duro, distante, hostil, cheio de reclamação porque está difícil, porque nada muda, etc, 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 o sonho coletivo lhe fornecerá todas as provas que desejar. Você realmente... É porque assim, se você pensa uma coisa, se você tem intenção no negativo, a sua mente vai provar que você está certo. Por exemplo, todo homem não presta. Você realmente vai atrair somente homens que não prestam. Porque a sua mente vai comprovar aquilo que você está cocriando. Eu não mereço um bom emprego. Realmente, isso será materializado. Porque você realmente acredita que não merece e não vai acontecer mesmo. Simples assim. Vai comprovar as suas crenças, as suas convicções. Junto no feitiço, um ciclo de sono profundo que nos faz reforçar a inconsciência um dos outros. O amor que nos reconecta. Por trás da cortina da separação, a verdade mais bela aguarda. Quando o eu isolado se dissolve, o que emerge é a nossa natureza intrínseca. Uma rede infinita de interconexão, e a expressão pura dessa rede não é fria ou mecânica, é o amor. É a compaixão que flui naturalmente quando percebemos que somos um. Sim. Então, quando você tem espírito de compaixão, você consegue mudar a sua realidade e até mesmo a realidade daquele que vibra numa frequência negativa ou adversa. Nesse grande sonho, existem aqueles que dormem profundamente. E existem os sonhadores vívidos.
Se você for um sonhador vívido, você é a matriz, é a chave mestra que vai moldar o tecido da realidade, da materialidade. Você se torna um protagonista. Essas são as chaves mestras. Os arquitetos silenciosos. Enquanto a humanidade navega em seu sono coletivo de negatividade, achando que a materialidade está separada da sua consciência, porque a grande maioria tem esta percepção, das suas convicções, eles permanecem acordados no âmago do seu ser, com a atenção focada como um laser e o coração desperto como um sol. Eles não apenas observam o sonho, eles o moldam suavemente, tecendo novos padrões de possibilidades na tela da realidade. São os meditantes nas montanhas, cujo silêncio ecoa mais alto que qualquer clamor. Os casais que vivem em união sagrada. União sagrada é uma meditação íntima, nada mais é feita em casal. Isso que é união sagrada. Aliás, na intimidade é uma forma espontânea de você mudar a forma que o seu cérebro funciona, as ondas cerebrais. Então você entra num estado alterado de consciência organicamente, naturalmente, espontaneamente. Por isso que na antiguidade se entendia a sexualidade como uma forma de oração e meditação, de comunicação com outras orbes. Então imagine, quando você está unido em casal, a sua Kundalini é acionada, a sua mente, seu estado mental é alterado, as suas ondas cerebrais. Então você entra num estado alterado de consciência e o seu poder de cocriar é multiplicado. Isso é sabido desde o tempo do Egito, na Mesoamérica, na Índia, então, nem se fala. E esse conhecimento foi simplesmente subvertido e escondido das pessoas. A meditação também, você pode entrar num estado alterado de consciência. Também é uma forma de cocriar. Cujo amor é um portal ativo para uma frequência superior. Os exploradores da visão remota, cuja consciência atravessa tempo e espaço como uma flecha certeira, eles são os dinamizadores, os pontífices que constroem pontes entre o visível e o invisível, os grandes co-criadores que mantêm viva a memória do que podemos ser. Pois é. E é por essa razão sagrada e ao mesmo tempo terrível que o jogo se revela profundo. Entenda as regras do jogo da consciência. Um pequeno grupo sintonizado não com a fonte, mas com forças de separação, ou seja, seres extrafísicos negativos, e controle, tem buscado por séculos dominar e controlar o sono da humanidade. Esse sonho coletivo da humanidade. E é apenas um grupo de pessoas. Richard Donald fala de 300 pessoas. 300 pessoas. Junto aos Majestic 12. Que dominam o sonho da humanidade. Bom, se 300 pessoas conseguem manipular 8 bilhões de pessoas, quer dizer que se nós tivermos 300 sonhadores vívidos, podem mudar esse quadro agora. Neste momento. Eles entendem o mecanismo que molda o sonho, domina o mundo. É aqui que a batalha silenciosa é travada. Portanto, esses grandes sonhadores, cujas capacidades os conectam a esferas mais sutis de realidade, carregam uma influência imensurável. Cada foco de sua atenção, cada onda de compaixão que emana do seu estado de presença, não fica contido neles, como pedras lançadas no lago do sonho coletivo. Seus atos de consciência criam ondulações que se expandem infinitamente. Essas reverberações sutis alcançam os sonhadores profundos, aqueles que ainda desconectados do seu próprio poder. Incrível. Incrível. É como se você fosse a matriz do sonho coletivo. E você pode sugestionar os demais
sonhadores que estão no estado profundo, inerte. Que coisa. Toca-nos no nível de alma como uma melodia esquecida que de repente ressoa no coração. Pode manifestar-se como um insight inesperado no meio do caos, como um encontro sincrônico que altera um destino, ou como um inexplicável levante de esperança em um momento de desespero. Eles são os fermentos da massa adormecida da humanidade, irradiando uma frequência despertar que gota a gota dissolve o feitiço da separação. A pergunta final, então, não é apenas sobre qual sonho você escolhe sonhar, mas sobre em qual corrente você deseja se inserir. Você será uma partícula passiva, carregada pela corrente do sonho dominante? A maioria é apenas uma partícula passiva, um sonhador passivo, que é dominado, controlado pelo sonho dominante de 300 pessoas, que estão vivendo o sonho dos outros. A grande maioria está vivendo o sonho dos outros. Isso é muito sério e muito profundo. Então, o sonho de 300 pessoas que quer a miséria, quer a corrupção, quer o medo, porque quando você tem medo, você está entregando o poder para essas 300 pessoas. Quando você está reclamando, quando você está ali totalmente descontrolado, murmurando. E eu sei que você tem seus motivos, mas infelizmente você está sonhando o sonho dos outros. O sonho dominante. O sonho da programação desenvolvido pelos escuros. Em seu simples estado de presença ajuda a despertar o mundo ao seu redor. A escolha sempre é sua. E o sonho aguarda. Maravilhoso. E falando em sonho, meus amigos, eu vou falar isso aqui na sequência do Stephen Burns, que é espetacular. Eu tenho que juntar com essa informação aqui, que é fundamental, que é um complemento. Isso aqui é a prova científica do que eu estou falando. Te mostrou a parte da espiritualidade. Agora, vamos casar isso com a ciência, com fatos concretos. O ano 2026 será definido como um ponto de convergência. A grande mentira que a ciência oficial mantém é a negação de que a atividade solar e geofísica não são processos aleatórios. Não acontece assim, separadamente, por um acaso. Mas parte de um protocolo de ativação planetária. O objeto interestelar 3 Atlas, com a sua anticauda apontada para o Sol e seus 3 jatos geométricos perfeitos a 120 graus, não é um cometa, é um regulador cósmico, um maestro sintonizando a frequência da Terra. As tempestades solares que agora atingem o planeta com ventos de 650 km por segundo e densidades de plasma anormais não são um acidente do clima espacial. Isto é providência divina para estourar essa bolha do sonho coletivo de 300 pessoas, onde 8 bilhões de pessoas estão vivendo o sonho dos outros. O pesadelo que foi embutido, que foi sugerido para 8 bilhões de pessoas para o quê? Cocriar a miséria, para cocriar a desgraça, para cocriar o sofrimento. E entregar o seu poder para essas 300 pessoas. A conexão direta entre essa estabilidade magnética e os terremotos, como de magnitude 6,5 em Acapulco, aqui terremoto de magnitude 6,5 atinge o México, dizem as agências. Isso aconteceu há alguns dias. É um segredo guardado a 7 chaves. A narrativa oficial culpa as placas tectônicas. Não, porque é uma coisa natural. E quem está alegando isso é um geofísico especialista. Mas ignora o verdadeiro catalisador. Testes de bombas que fazem cogumelos, silos, isso, desde o projeto Manhattan, que sabem muito bem. Testes nucleares secretos continuados. As grandes potências nunca pararam, Stephen Burns, de fazer esses testes. E por que será que eles fazem esses testes? É uma boa pergunta.
Eles realizam detonações em profundidades oceânicas durante tempestades solares. Interessante. Justamente nas tempestades solares. Por quê? Usando o ruído magnético natural como camuflagem. Para despistar. Isso. Para enganar. A lógica dos testes encobertos. Burns argumenta que um dos pontos de vista geopolítico não faz sentido que as grandes potências mundiais, como Estados Unidos, Rússia e China, mantenham arsenais, núcleo, que controlam a ordem global, sem realizar testes por mais de 50 anos. Ele sugere que continuidade, embora os dados oficiais mostrem um declínio após o final da Guerra Fria, é provável que testes secretos continuem, ocorrendo para verificar a funcionalidade de novos componentes tecnológicos. Como são escondidos? Como isto é acobertado? Para ocultar um teste, uma nação utilizaria locais remotos no oceano com baixa densidade e redes sísmicas, detonando o dispositivo em grandes profundidades. Bem profundo mesmo. Durante uma tempestade geomagnética natural. Isso faria com que as flutuações magnéticas da explosão fossem confundidas com atividade solar normal. Então, uma forma de camuflagem. Né? Ah, olha só, aumentou a flutuação magnética, está se intensificando. Ah, foi o Sol. É uma forma de acobertar os testes nucleares. Seria uma forma realmente bastante eficaz de realizar esse acobertamento. Conexão com terremotos e ressonância. Uma das revelações mais impactantes de Stephen Burns é a ressonância vibratória entre explosões nucleares e sismos naturais. Então, a ressonância vibratória é a mesma, é idêntica. Assinaturas similares. Terremotos e testes nucleares possuem assinaturas de ondas de rádio e formas de onda muito semelhantes, indicando uma frequência vibratória comum. Interessante, e isto respaldado em ciência. Correlação histórica. E temos provas. Existem fatos históricos que comprovam isso. Correlação histórica. Burns aponta que os maiores terremotos já registrados de magnitude 9.0 e 9.5 devastadores, como os de 1960 no Chile e de 1964 no Alasca, ocorreram justamente durante o período de maior pico de testes nucleares globais. Interessante. Aumentou a atividade de testes de bombas que fazem cogumelo, aumentou também a atividade sísmica, onde ocorreram os terremotos mais devastadores da história. Eu acho que não é coincidência, não. Exemplo moderno. Ele menciona que testes recentes da Coreia do Norte ocorreram em áreas próximas onde grandes terremotos foram registrados subsequentemente no Japão e na Indonésia. Mais evidências. Impactos geomagnéticos e plasma. As explosões nucleares não geram apenas fogo, mas plasma. Interessante, quando você faz uma explosão nuclear, ela não gera apenas fogo, mas plasma. Que interessante, plasma. O quarto estado da matéria. Lembrando que o plasma é uma substância, segundo o próprio Andrew Collins, e vários cientistas, o próprio Stephen Burns, a gente pode citar aqui, vários, sem falar de 12 universidades, reconhecido por pares, é uma forma de burlar o espaço-tempo. Que interessante, o plasma, ele pode ser uma ponte, um portal para outra dimensão. O quarto estado da matéria, que é altamente eletromagnético. A alteração da atmosfera. A energia liberada não desaparece. Então, quando você libera uma bombinha que faz cogumelo, sabe aquele cogumelo do projeto Manhattan, num teste nuclear, né? Ela reorganiza o plasma na plasmosfera terrestre. Cria uma espécie de bolha.
Uma bolha. É uma bolha de plasma artificial negativa. Pesquisas das décadas de 50 e 60 notaram que testes nucleares causaram auroras artificiais. Aurora boreal artificial que teve a sua origem em testes nucleares. No plasma emitido, no caso, desses mesmos testes. Em campos magneticamente conjugados do outro lado do planeta. Agora vocês estão entendendo por que o Comando Ashtar, em 1952, através de George Van Tassel, o comandante Solgonda, tá? É comandante Solgonda. Está na história. Mandou uma carta para os militares: parem com os testes nucleares. Desde o tempo do almirante Byrd, quando esteve com os Arianes, no interior da Terra, no Ártico. Parem com as bombas nucleares. Comandante Virilon, 1967, o mesmo discurso. Então vai além da questão de aniquilação da humanidade, de guerras, de 3G. É porque isso é uma forma de aprisionar a consciência humana, provada cientificamente. Você duvida? Vamos provar. Nota: este plasma artificial age como uma cortina de fumaça eletromagnética e um campo de interferência. Seu objetivo é duplo. Primeiro, obstruir e distorcer o sinal. O plasma natural que flui do Sol e do cosmos, o mesmo plasma que o 3i Atlas está sintonizando, potencializando, é o portador das novas frequências de ativação e despertar. O campo artificial de plasma funciona como um escudo de ruído branco cósmico, tentando abafar esse sinal, dificultar a comunicação e manter a humanidade em um estado de sonambulismo espiritual. Sonambulismo espiritual. As pessoas totalmente obscurecidas. Deficiência cognitiva, deficiência espiritual. Essa bolha de plasma artificial. Lembrando que agora em abril, com a conjunção da estrela Regulus, profetizado pela dama, a superconsciência feminina, mais o fator científico, porque haverá um rastro de poeira e plasma emitido pelo 3i Atlas, e o nosso planeta vai atravessar esse rastro de plasma. Lembrando que esse rastro de plasma vem de outra galáxia, mais antigo que o nosso próprio Sol. Ninguém consegue calcular o efeito disso. Sabe qual é a finalidade? Destruir essa barreira. Destruir, demolir essa barreira cognitiva e espiritual. Esse domo que foi construído em torno da Terra através de testes de bombinhas que fazem cogumelo e emitem plasma. Lembrando que esse efeito é permanente. Quem está falando isso é um cientista. Não é temporário. Poluir o campo morfogenético. Imagine isso. Poluir o campo morfogenético é boa. Se o DNA humano é uma antena que sintoniza a consciência coletiva, como demonstramos, o campo morfogenético, então, a plasmosfera é o ar, que é esta antena respira. Encher esse ar com plasma caótico e destrutivo das explosões é como envenenar a atmosfera psíquica. Envenenar a atmosfera psíquica. É uma tentativa de manter a estação de rádio na humanidade presa a uma frequência baixa, de medo e separação, impossibilitada de sintonizar a nova banda de transmissão de unidade e amor. Duvida? Temos mais evidências. O último segredo nuclear, a arma contra a consciência cósmica. As advertências do comandante Solgonda, Ashtar, Solgonda, tá? Aliás, o George Van Tassel, ele teve contato com o comando Ashtar por 20 anos, desenvolveu, inclusive, estava muito prestes a desenvolver uma tecnologia que seria uma espécie de arca, ele fala como se fosse uma espécie de arca da aliança e uma cama medbed coletiva
ele chamou de integratron, e uma forma também de viajar no tempo, que acabou sendo sabotado pelos escuros. Ele mesmo acabou desencarnando antes de concluir esta obra. Então foi uma obra inacabada. Pois bem. As advertências do comandante Soggon Dastar, 1952. Os benevolentes do Eisenhower, 1954, a delegação de extraterrestres, vieram com o mesmo teor, com a mesma mensagem. Então, primeiro, George Van Tess, 1952. Depois, a Federação Galáctica, 1954, na base de Edwards, Estados Unidos. Mesma advertência, parem com as armas nucleares. Comandante Virilon, Comando Astar, 1967, mesmo discurso. Não era uma essência sobre destruição física. Elas eram sobre um perigo muito mais profundo e existencial. A arma nuclear como uma barreira de contenção espiritual. A destruição em massa era apenas o efeito colateral mais óbvio. O verdadeiro propósito, o segredo guardado no núcleo de todos os programas nucleares é duplo e diabólico. Presta atenção. Primeiro, o isolamento da consciência humana. O escudo de frequência, como Stephen Burns aponta, cada explosão nuclear é um EMP, pulso eletromagnético. Então, cada detonação, automaticamente você está gerando o quê? Um pulso eletromagnético. De alma. Um tsunami de plasma artificial criado não apenas polui a plasmosfera, ela emite uma assinatura de frequência caótica, violenta e destrutiva que se espalha pelo campo morfogenético da Terra. O campo de informação e consciência coletiva da humanidade. E o Stephen Burns, ele até demonstra aqui, em desenho, o cogumelo aqui formando a bolha. Aqui. Cada vez que há uma detonação, essa bolha, ela é reforçada. Cada vez mais. Aqui para vocês. Explosões nucleares geram campos eletromagnéticos artificiais? Sim, e de forma muito intensa. Especialmente explosões de alta altitude. O fenômeno principal é o pulso eletromagnético nuclear, EMP ou NMMP. Se você não está impressionado, deveria estar muito impressionado nesse momento. Essas explosões não são apenas sobre armas, elas são ferramentas de guerra oculta e tecnológica proibida. A batalha antiaérea extraterrestre. Como revelado pelo Dr. Steve Greer, testes em alta altitude como a Operação Fishball visam criar vórtices de plasma do tecido espaço-temporal. Essas redes de energia são projetadas para perturbar e abater OVNIs, também para atacar os nossos amigos, numa tentativa desesperada de controlar o espaço aéreo planetário e capturar tecnologia para engenharia reversa. Inclusive tem um artigo aqui, Liberation Times. A verdade oculta por trás de um teste nuclear da década de 1960, uma nave não humana caiu na Terra. Palavras do Dr. Steve Greer. Dr. Greer conta que os testes nucleares feitos em grandes altitudes não têm absolutamente nada a ver com defesa, e sim como uma forma de caçar OVNIs, pois essas explosões conseguem criar uma vórtice e alterar o tecido do espaço-tempo, perturbando outras dimensões e densidades. Como se fosse uma espécie de rede lançada com um pescador no tecido do espaço-tempo, uma ótima comparação, para caçar e abater esses OVNIs. O projeto Star Wars, lembra do Ronald Reagan, na década de 80, queria colocar esses brinquedinhos no espaço, promovido por Ronald Reagan, foi um aprimoramento desses projetos para caçar e abater OVNIs. Tem um outro denunciante que eu esqueci o nome dele, eu nem coloquei nos slides, ele já está velhinho, ele fala que todas as vezes, ele foi testemunha também, é uma das testemunhas do Dr. Steve Greer, todas as vezes que eles tentaram alocar bombas nucleares no espaço, os extraterrestres ativaram automaticamente. Abertura de portais dimensionais. O plasma gerado por essas explosões, como apontado por pesquisadores como Ashton Forbes, possui propriedades aneutrônicas que podem dobrar a realidade. O objetivo militar final é dominar a criação de pontes Einstein-Rosen, buracos de minhoca estáveis, portais para exploração, invasão ou fuga para outras realidades. Então, os testes nucleares têm por finalidade
criar uma bolha para obstruir a capacidade cognitiva e espiritual do ser humano e também criar portais para atrair seres negativos para a nossa realidade. Geoengenharia sísmica. A emissão maciça de plasma, conforme detalhado pelo geofísico Stephen Burns, não se dissipa. Então, quando você detona esses testes, isso vai permanecer aqui. E ele demonstra isso aqui em vídeo, aqui com imagens. Aqui para vocês. A bolha aqui se formando. Pois é. E é uma bolha permanente. Não é temporária. Ela é reabsorvida pelo manto terrestre, transferindo energia diretamente para as falhas tectônicas. Terremotos podem ser, portanto, armas geofísicas de precisão desencadeadas para destabilizar nações inimigas sob disfarce de desastres naturais. Ah, e tem uma terceira aplicação também. Elas podem manipular as placas tectônicas e formar terremotos. Que interessante. Tentativa de invocação tecnológica. Segundo as teorias do Dr. David Bohm, tá aqui ele para vocês, cientista também, campos de plasma autocontidos podem desenvolver estruturas coerentes que mimetizam a consciência. É similar à consciência humana. Esses programas são uma tentativa de invocar ou ancorar tecnologias ou inteligências de outras densidades, usando o plasma como um meio ou veículo. E está aqui, inclusive, a citação do experimento do Dr. Steve Bohm. Pois é. (1917, 1992). Enquanto este grupo age na sombra, uma força oposta, benéfica, avança o 3i Atlas. É o remédio, é o antídoto. Alguém vai se perguntar, qual é o remédio? 3i Atlas. Stephen Burns. E as conjunções planetárias específicas de 2026, as conjunções planetárias também são um remédio. E o remédio final vai vir em abril. Para salvar o paciente terminal. E ele será curado. E liberto. Que é o inconsciente coletivo da Terra. O campo morfogenético. As conjunções planetárias específicas de 2026 são a resposta. Eles estão catalisando uma contrapartida de plasma positivo. Esse plasma benevolente está varrendo a Terra de energias negativas e ativando tecnologia de luz, há muito adormecidas, as arcas e as pirâmides. Se essa limpeza dessa bolha não estivesse acontecendo agora, as arcas não estariam sendo ativadas e muito menos as pirâmides. Não é mesmo, doutor Osmanagic? Não é, Caroline Corey? Não é, doutor Ing May? A ativação das estruturas não é física, mas frequencial. Elas emitem ondas escalares que ressoam como propriedades esquecidas do DNA humano, como proposto pelo Dr. Sam Osmanagic, endossado por pesquisadores como o Dr. K. May e Caroline Corey. O DNA atua como uma antena e um transmissor, uma internet cósmica, que permite a comunicação telepática direta entre humanos e potencialmente uma civilização estelar. Portanto, meus queridos, a batalha do plasma ganha uma dimensão mais concreta. Estamos vivenciando a guerra do plasma. É isso. Literalmente é isso. De um lado, como se fosse o ringue. De um lado, 3i Atlas e as forças benevolentes, atuando como maestro e amplificador, direcionando ondas de plasma solar natural, puro e ordenado, da geometria perfeita, para limpar, ativar e levar a grade terrestre. Por isso que os desinformantes falam que o 3i Atlas está cheio de reptilianos e se dizem espiritualistas. Pois é. Marcando gol contra. Por quê? Porque estão dominados por essa bolha de plasma. Ou são agentes da não-luz. Essa que é a verdade. Do outro, as forças da sombra, usando bombas nucleares como bombas de sujeira energética, vomitando plasma artificial, caótico e destrutivo para contaminar, bloquear e manter o status quo da ignorância. Literalmente é o plasma da ignorância.
a queda iminente de regimes como o que aconteceu na Venezuela e a instabilidade geopolítica extrema são reflexos do mundo 3D. Deste estresse colossal no campo de plasma da Terra, o sistema antigo luta para manter seu escudo de fumaça, enquanto uma inundação de luz cósmica, conduzida por objetos interestelares e alinhamentos planetários, que terá o seu momento culminante, o seu ápice, em abril segundo a Dama. É como se a Terra estivesse numa sala de cirurgia e salvando o paciente. Uma cirurgia bem delicada para curá-lo. Conduzida por objetos interestelares, alinhamentos planetários, começa a dissipar essa cortina molécula por molécula ionizada. Portanto, o campo de batalha é o próprio campo de plasma da Terra. De um lado, forças que usam o plasma para o controle, guerra, supressão. Do outro, forças exógenas benevolentes, utilizando o mesmo meio, o mesmo veículo, o plasma, e as geometrias cósmicas para despertar e conectar e elevar. Por isso está tendo tanto aparecimento de plasmoides, aumentando o campo magnético da Terra sendo enfraquecido. J.J. Bentes, Stefan Burns, a jornalista também Nicola Mitchell, e as evidências estão aí para todos verem. Sem falar do Uri Geller. Imagine nuvens em espiral de plasma gigante, que suspendeu 6.000 voos. Isso aconteceu há menos de um mês. Aqui, Registro e Presidente Prudente, seres de plasma. Eu tenho uma amiga, acho que é Maria, esqueci o nome dela. Qual que é o nome dela mesmo, gente? Acho que é Maria do Socorro, Maria de Fátima, isso. Meus amigos, ela tem uma habilidade para registrar esses seres de plasma que é inacreditável. Várias fotos incríveis. Ser de plasma, estão se multiplicando. Essas ondas escalar não busca máquinas, ela busca você, o DNA humano. Como revelado pelo trabalho do Dr. Osmanagic e da pesquisadora Caroline Corey. Não é uma simples código biológico, é uma antena e um transmissor quântico. A ativação das pirâmides está enviando um sinal de despertar, que ressoa essa antena interna. O resultado não será uma invasão de naves nos céus, não. Será uma explosão de consciência dentro da sua mente. Isso realmente pode mudar tudo, de uma hora para outra. Será a memória genética da humanidade sendo acessada. A verdade sobre nossas origens estelares e sobre a Federação Galáctica, sobre o amor incondicional, que é a nossa herança, será impressa diretamente na sua psique. Dr. Osmanagic, arqueólogo, foi bem claro. Meus amigos, é só recapitular. Não sei se lembram. Isso é de estremecer até os ossos. A grande pirâmide, que é uma antena também, do Sol, na Bósnia, está emitindo um sinal. Esse sinal é uma onda escalar, uma internet cósmica, que se comunica com o seu DNA. Sabe por que as pessoas não estão ouvindo ainda essa comunicação? Porque essa bolha que eles criaram ainda existe. Mas ela está sendo o quê? Limpa. Através das conjunções planetárias, da emissão de plasma do 3I-Atlas. Inclusive, o 3I-Atlas vai terminar o serviço agora, em abril, para liquidar esta bolha de uma vez por todas. Esse domo de ignorância. Como se fosse uma prisão mental que determina o sonho coletivo da humanidade. Ou melhor, pesadelo. Portanto, a batalha decisiva não será em um país ou espaço, será dentro de cada ser humano. As forças das sombras usam o plasma para gerar medo, separação e controle. As forças da luz usam o plasma para transmitir verdade, unidade e soberania. A tempestade magnética que você sente não é um desastre, é um parto. Ela está rasgando o véu da ilusão. Está limpando a estática que nos impede de ouvir a nós mesmos. A agitação do campo magnético é o sinal de que a grade de controle está falhando.
Uau! É essa grande agitação magnética no campo magnético da Terra. É uma transição de frequência. A frequência do medo, que alimentou tiranos e guerras por milênios, está sendo dissipada por uma frequência de amor milhões de vezes mais potente, ancorada por uma minoria desperta. Mas para que essa frequência realmente possa mudar o campo morfogenético, precisa de você. Você é um elemento indispensável. Sua missão é clara. Enquanto o Tresiatra sintoniza o Sol e as pirâmides ativam o DNA coletivo, sintonize seu coração, agora, nesse momento. Cada momento de paz interior que você cultiva, cada ato de amor incondicional, é um raio de consciência coerente que estabiliza a nova rede planetária. Você não é um espectador, um mero observador. Você é um ponto de ancoragem da nova Terra. Entenda isso de uma vez por todas. Cada um de vocês aqui presentes é um ponto de ancoragem da nova Terra. A data de 2026 é o portal. A escolha de como atravessá-lo, com os olhos vendados pelo medo, ou com o coração aberto pela coragem, é sua e de mais ninguém. O universo não está invadindo, ele está nos convocando para casa. E o chamado está escrito no plasma das estrelas, no silêncio do seu próprio ser. A batalha do plasma já tem um vencedor. A luz sempre dissipa a escuridão. A questão não é se, mas quando você escolherá se lembrar de que é parte dessa luz. O encontro cósmico de 2026, a Terra e o rastro de viagem interestelar. O rastro plasmático. Meus amigos, pela primeira vez na história, nós vamos receber um banho de plasma de um objeto fora do sistema solar, que é mais antigo que o Sol, que é uma singularidade. E isto é ciência. Esse banho energético vai chegar em abril, que vai coincidir com a Dama. E falando em Dama, você quer saber a verdade e quer saber verdadeiramente o que está acontecendo no mundo. Vocês têm fome de conhecimento. Você não pode perder isso aqui. Isso aqui é a sua vida inteira. A história de Chris Bredson, fenômenos espirituais, cura e a busca por verdades ocultas. Essa atualização do Chris Bredson é simplesmente surreal. E o que eu fiquei entristecido é que eu postei no Facebook, pouquíssimo engajamento, ninguém, praticamente ignoraram essa informação. E eu fico pensando, nos Estados Unidos, meus amigos, isso aqui é o assunto do momento. Você abriu o X, todo mundo comentando sobre a entrevista, a nova entrevista do Chris Bredson. As pessoas precisam ter senso de proporção. Acho que isso faz parte da bolha, né? Essa bolha da ignorância, talvez, não sei. Não dá para explicar, não dá para justificar isso. Independente de qualquer coisa, é a minha obrigação, é a minha missão, eu vou trazer essa informação para vocês, porque é impactante. Isso aqui é para mudar o mundo, para mudar a tua vida, para sempre. Chris Bredson, espetacular. Então, se você tem fome de conhecimento, e eu espero que a profecia de Edgar Cayce se cumpra o quanto antes. Edgar Cayce diz que nos últimos dias que ele fala com não conotação de destruição, nos últimos dias dessa velha terra, as pessoas teriam fome de conhecimento. Espero que esse dia realmente chegue. E vocês que estão assistindo essa live, deram o seu like, gratidão infinita. Tá? Gratidão infinita a todos vocês, porque vocês realmente mostram que não foram afetados por essa bolha de plasma, de energia nuclear, negativa, artificial, maléfica. Então vocês são heróis, vocês estão de parabéns. E eu peço encarecidamente que vocês estejam aqui presentes e compartilhem essa live, porque esta live do Chris Bredson é a live mais importante do ano. Sem exagero nenhum. É a informação mais impactante que eu irei compartilhar com vocês até hoje. Tá? Porque é algo que pode, de fato, mudar o mundo para sempre. Tá ok? Gratidão. E se você gostou desse vídeo, se você acredita que esse vídeo pode
agregar, não só na sua vida, mas na vida também de outras pessoas, compartilha e deixa o seu like antes de sair. Gratidão, gratidão e a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra.